Então, esse alinhamento do objetivo final eu vejo como mais importante, sabe? E depois as formalizações, elas são consequência, elas precisam ser feitas, né? Tem uma frase, né, que os contratos se fazem em tempos de paz para que você use em tempos de guerra. Então, enquanto está tudo certo, está tudo alinhado. Que molar é esse? Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcela Azevedo, host aqui do podcast, juntamente com a Monize Carvalho, e nós estamos com mais um episódio do Papo de Molar. E hoje o nosso convidado é mais que especial, Jonas Aires, e nós vamos falar um pouquinho sobre gestão. E nosso convidado, ele é técnico em administração, graduado em Relações Econômicas Internacionais pelo UFMG, especialização em finanças pela Fundação Dom Cabral, eleito uma das 10 melhores escolas de negócios do mundo. Ele é CEO da Paddock, que faz controladoria financeira anual de R$500 milhão e tem mais de 5 milhões economizados em planejamento tributário nos últimos 3 anos. Ele também é gestor e investidor de negócios na área de saúde e vai nos ajudar a desvendar um pouco desse mundo que é muito importante para nós também da área de saúde, pouco abordado na nossa graduação. Falou, Jonas, seja bem-vindo ao Papo de Molar. Obrigado, meninas. É um grande prazer ter você aqui conosco. A gente vai aprender muito, porque quando a gente está na graduação, realmente a gente fala muito pouco sobre gestão, principalmente na área de saúde. Então, antes da gente começar a falar realmente da área de saúde, a gente queria saber um pouquinho sobre a Paddock, como que vocês trabalham e de onde veio a ideia de pensar na área de saúde e como investir nessa área. Que eu iniciei a trajetória dela em 2015 na UFMG. Lá existia uma incubadora de startups, na época chamava-se TIT Consultoria, e nós prestávamos consultoria em gestão, finanças para as empresas, para as startups que estavam incubadas ali. E a partir dali eu tomei gosto por essa área de gestão, finanças, para empresas, para pequenos negócios, startups e tudo mais. Eu já atuava num negócio tradicional, como na área de controladoria, desenvolvendo os relatórios de resultados, DRE, demonstrativo de fluxo de caixa, planejamento de contratos, desempenho financeiro, tudo isso. Então, de 2015 até 2018, eu fui conciliando essa atuação na UFMG, nessa iniciativa da UFMG, com a liderança dessa controladoria em um grupo de engenharia. Em 2018, eu faço uma sociedade com o meu ex-sócio. A gente funda não, porque ele já tinha 80/20, eu tinha Sailor Gestão. A gente junta as empresas e daí a gente passa a prestar consultoria para casa ali de 30, 40 empresas e uma equipe. Em 2021, ele, por uma trajetória pessoal, ele já era um cara mais velho do que eu, tinha acabado de ter o primeiro filho, etc. Ele seguiu um caminho, eu segui outro, tudo numa boa. E daí, em 2021, eu fundei a Paddock. Durante a trajetória, a gente vai atendendo alguns mercados, alguns clientes. Os clientes gostam do serviço, a gente gosta daquele mercado e daí vê que tem sinergia. Então, à medida que você vai se especializando, imagino que isso aconteça também na odontologia, né, na trajetória. Nossa, eu gosto dessa especialidade. E aí a gente gostou do mercado da saúde. Tínhamos uma carteira legal nesse mercado, nós temos uma carteira legal também no e-commerce e atendemos outros clientes, mas o nosso foco é o mercado da área da saúde e de clínicas muito pela questão do boca a boca, né? Os clientes vão indicando, a gente vai tendo que se especializar cada vez mais. Tem uma atuação prática muito importante, à medida que você ganha corpo naquela área, fica fácil de crescer. E daí foi quando nasceu a Paddock, né? Lá desde uma trajetória em 2015 até 2021, a abertura formal. E por ter essa carteira ali já numa área da saúde bem legal, a gente se especializou nessa área e damos assessoria para vários clientes nessa área. Entendi, interessante. Então, o que fez o seu olho brilhar para continuar na área da saúde foi a questão do, igual você explicou, do boca a boca, dessa carteira que vocês já tinham, assim. E assim, né? À medida que a gente vai
bater um papo aqui sobre comercial, modelo de negócio e tal. À medida que a gente percebeu que quanto mais especialista você é, melhor seus processos ficam, mais escala você consegue dar e tudo mais. Então apareceu a oportunidade de estar no mercado da saúde, que é um mercado muito bom, né? Por mais tecnologia que exista, processos, evolução, inteligência artificial, a gente sabe que ainda precisaremos ali daquele atendimento pessoal e presencial e etc. A gente viu que é um mercado que estará sempre aquecido, né? O Brasil, no geral, tem um cuidado muito interessante com os dentes, né? Vamos assim dizer. Outro dia eu estava vendo um filme, não lembro, uma reportagem, e lá fora você vê a grande maioria dos dentes, horrível quase, né? Então, assim, a gente percebeu que é um mercado quente, grande dentro do Brasil, que a gente vinha se especializando e resolveu focar nele. Quem não sabe, o Jonas é meu sócio, aqui na Avance, Centro de Treinamento e Cursos, e na Mira Radiologia. Isso foi um acontecimento com o passar do tempo. Inicialmente, aí nós vamos aproveitar hoje para contar como que foi essa evolução até eles virarem nossos sócios. Porque a Paddock iniciou nos dando esse auxílio e ajuda. E eu lembro a primeira vez que eu fui conversar com o Jonas, ele virou para mim e falou assim, tá, então você vai ter uma sociedade. Você já pensou sobre viabilidade financeira? Não. Mas como vocês estruturaram? Vocês já pensaram em conversar com um advogado para falar sobre a sociedade? Não. Então eu fui vendo o quanto nós, da área de saúde, aí eu falo nós como, né, generalizando mesmo, somos muito crus em pensar em desenvolver um negócio, né? Nós vamos gerir um negócio. Quando você abre uma clínica odontológica, você está gerindo ali. E a gente está muito cru. Foi interessante mesmo, né? Eu acho que eu estava sendo atendido pela Monize, e aí ela começou a comentar, eu já ajudava ela na parte financeira pessoal, indiquei uma assessoria de um amigo meu e tudo mais. E aí ela me atendendo, foi comentando com 2 amigas e abriu um negócio e tal. E aí eu fui fazendo essas perguntas, vocês fizeram um estudo de viabilidade, tem um acordo de sócios, vocês vão desenhar um contrato social e tudo mais. E aí foram gerando aqueles questionamentos, né? E daí ela levou para a Mari e para a Larissa, que na época eram as 2 amigas e dentistas que estavam viabilizando a Mira e a Avance. E dali começou a estruturação, né? O primeiro passo era botar no papel, na planilha, se a gente conseguia ter viabilidade desse negócio, quanto custava esse negócio, em que momento esse negócio parava de consumir caixa, né, financeiro dos investimentos feitos, em que momento esse negócio atingia um ponto de equilíbrio financeiro, que aí, para quem não está muito na área, né, quando as suas receitas são o suficiente para pagar todos os seus gastos, que à medida que você sobe seu faturamento, você tem alguns custos que são diretamente atrelados a ele, que crescem proporcionalmente, mas as suas despesas fixas, elas não crescem tanto, né? Elas são mais estáveis. Então, a gente tinha que mostrar quando que atingia isso para não ter que colocar mais capital dentro do negócio, quantos anos poderia ter um X pro labore, distribuição de lucro, retorno do capital para o investidor. Então, tinham várias questões ali que não haviam sido pensadas ainda. E o primeiro passo foi as meninas irem para o mercado e minimamente trazer alguns números para a gente. Então, elas trouxeram ali quanto que ficaria a evolução da receita dentro da Mira, né? Dos procedimentos que eram possíveis fazer, né? Do que a gente conseguia fazer aqui na Mira, das radiografias, panorâmicas, etc. Todos os termos técnicos aí que elas vão saber dizer melhor do que eu. E na Avance foi até vamos dizer assim, uma surpresa boa. Inicialmente a gente desenhou só para locação. Então seria de fato um espaço para que professores na área da saúde fizessem a locação. Mas hoje durante ali a trajetória, a gente percebeu que desenvolver cursos em parceria com professores, cursos de autoria própria e outros modelos de negócio trariam um retorno mais interessante. Então, nós fizemos esse estudo de viabilidade financeira. Em paralelo, a gente desenhava um contrato social bem desenhado, bem cercado,
quando que os sócios, né? Porque a gente, além da Monize, da Mariana, nós temos os pais das duas como os investidores. Por mais que tenha esse parentesco, né? A gente procurou fazer tudo da forma mais correta possível, com contrato de payback, quando eles teriam esse dinheiro, se eles poderiam ter a opção de se tornarem sócio ou não, se preferiam ter o dinheiro de volta, com correção monetária, juros, então tudo bem formatado e desenhado. E a gente percebeu que tinha sim uma viabilidade e um potencial muito grande, mas é um investimento muito alto, porque a gente precisava criar uma estrutura de cursos robusta e, para além disso, uma radiologia, né, que são equipamentos caros. Então era um investimento muito alto, que tivemos esses 2 investidores. Para além deles, nós também colocamos dinheiro, né? Assim que a Paddock entrou, comprando a parte de uma das sócias, que também por motivos pessoais, ela preferiu seguir uma trajetória diferente, e tudo numa boa também, a gente comprou a parte dela, e a partir daí os 3 sócios foram colocando dinheiro à medida que preciso, para dar tração para o negócio, etc. e tal. Então foi assim que aconteceu, né? Ali sendo atendido e ali dou algumas sugestões, né, técnicas para a Monize, ela leva para sócios, a gente faz uma reunião com os advogados, em paralelo desenha a viabilidade. A gente acertou muito nessa viabilidade, errou em alguns pontos, acertou em outros, é muito natural, mas em algum momento aqui a gente pode falar um pouco mais desses aprendizados e tudo mais. Mas a trajetória foi assim, foi uma oportunidade, né, que apareceu para a Monize junto com as meninas, ela já tinha essa vontade, e aí a gente colocou no papel, viu que era viável e botou a mão na massa, começou a construir, etc e tal. E para a Paddock a gente sentia a sinergia, né, como já estávamos imersos, dando assessoria no mercado da saúde, a gente sempre esteve atento para oportunidades que aparecessem dentro dos nossos clientes, desde que comunicasse com o nosso modelo de negócio principal, para não perder o foco. O foco é muito importante. A gente já viu alguns clientes perderem o foco e aí você divide a atenção com outro negócio que você não é bom e o seu negócio principal fica um pouco de lado, perde performance, você não é tão bom nesse novo negócio, não ganha performance e aí você fica com 2 negócios medianos. Mas como a Avance, como um coworking, espaço até para a Paddock fazer algumas reuniões, trazer a equipe, etc e tal, mais a Mira, que é um negócio da área da saúde conversável com o nosso modelo de negócio principal, a gente viu a possibilidade de fazer acontecer. E aí, o resto é história. Foi uma ótima história, né? Graças a Deus, que ótima sociedade. Pessoal, por que eu falo isso? Quando o Jonas fala sobre a viabilidade financeira, em que nós tivemos que sair para realmente ir no mercado, entender os valores, porque o que a gente mais vê dos dentistas é, quando eu vou dar um curso, né, a gente sente a dor do dentista, é justamente como eu vou fazer a precificação. Como que eu vou pensar em dar o preço para o meu paciente? E aí, foi algo que eu aprendi a partir desde a viabilidade financeira do negócio. Antes da gente ir lá pensar, Marcela vai formar, já vou abrir minha clínica, não sabe onde, não sabe como, não sabe quantas cadeiras, não sabe o valor do material. Então, assim, são coisas que parecem bobas, mas que no final faz uma diferença, gente, gigantesca. É realmente o que falta pra gente na nossa formação, assim. Não acho que os cursos da área de saúde abordem isso, né, de forma tão, assim... E, Jonas, falando um pouquinho agora dos pontos importantes que você acha para abrir uma sociedade, quais são, assim, os mais importantes? Vou falar um pouco de sociedade e de clínica, assim, sabe? Dentro de uma sociedade, eu acho que... Eu vou falar até da Paddock. Quando eu fui convidar meu sócio, o Gabriel Pettinelli, para que a gente formasse a sociedade dentro da Paddock, eu primeiro pedi ele uma carta do porquê ele gostaria e merecia estar junto comigo, porque até então a empresa era 100% fundada pelo Jonas, mas ali a gente já ia construindo juntos. E daí eu precisava entender se o objetivo final era similar, sabe? Se a trajetória seria leve, vamos assim dizer. Porque se você pretende ir numa direção e a pessoa na outra, não vai dar certo, sabe? Como meu ex-sócio, de forma muito tranquila, eu percebi que ele queria dinheiro de curto prazo. Na minha opinião, tá tudo certo, dado o contexto dele.
e eu queria construir algo mais de médio e longo prazo. Então, que me desse retorno lá na frente. Ganhasse valor, a empresa ganhasse valor, estrutura, crescesse, competisse bem, etc. e tal. Então, muitas das vezes, você ganhar muito dinheiro no curto prazo pode comprometer algo que você queira construir de médio e longo prazo. Então, com o meu ex-sócio, como a gente estava um pouco desalinhado no objetivo final, já com o Gabriel, esse foi um dos principais objetivos, assim, de entender junto com ele o que ele enxergava lá na frente. E aí estava muito bem alinhado o que a gente tinha de visão para frente, que a gente queria construir algo legal, algo com, vamos dizer assim, que desse tesão de trabalhar mesmo, assim, que os dias de semana fossem parecidos com os finais de semana, sabe? Claro que sem enfeitar demais, mas que fosse leve, assim, não fosse aquele negócio, putz, segunda-feira e tal. E nisso a gente estava muito bem alinhado, assim, de fazer essa construção. E digo isso de ser leve no sentido também de tão bem estruturado que você consegue tirar 15 dias de férias enquanto pessoas tocam a empresa dentro de uma cultura legal e etc. e tal. Então esse alinhamento do objetivo final eu vejo como mais importante, sabe? E depois as formalizações, elas são consequência, elas precisam ser feitas, né? Tem uma frase, né, que os contratos se fazem em tempos de paz para que você use em tempos de guerra. Então, enquanto está tudo certo, está tudo alinhado, escreva, ponha no papel o que cada um é responsável. Mesmo que inicialmente ali no e-mail, algo com a ajuda do seu contador mesmo, um pouco mais básico, crie um contrato social legalzinho, você vai precisar abrir uma empresa. Aí já falando desses pontos importantes de abertura de empresa, formalização de sociedade, tenha um bom contador, não pegue uma contabilidade no início, uma contabilidade digital, porque você vai precisar tirar dúvidas, ligar, conversar e tudo mais. Desconfie de preços baixos demais também, de contabilidade, de assessorias, etc. e tal. Eu, particularmente, quando vou numa fisioterapia, num dentista e etc. e tal, claro que agora com uma condição que me permite fazer isso, eu procuro o melhor retorno, né? Então não quer dizer, vou pagar numa consulta odontológica R$400. Para alguns pode ser caro, um preço elevado e etc e tal, mas é percepção, né? Se você paga um valor que você acha justo e tem um retorno, vale a pena. Então, busque um bom contador porque ele vai te direcionar num ponto que é muito importante, que é, por exemplo, planejamento tributário. Então, se você starta seu negócio dentro dessa parte de formalização societária, de contrato social, CNPJ da forma equivocada, você pode startar perdendo muito dinheiro. Por exemplo, no geral, os dentistas, eles vão iniciar uma trajetória dentro do Simples Nacional, que é uma das modalidades de tributação no Brasil. Então, dentro do Simples Nacional, você como dentista, você precisa ter um mínimo de folha de pagamento para que você seja enquadrado em uma tributação menor. Muitas das vezes, o dentista ele vai iniciar sozinho. Ele ali no consultório dele, no máximo uma secretária, olhe lá. Então, a folha de pagamento dele é muito baixa. Então, quando a folha de pagamento dele é muito baixa, ele não atinge o mínimo para entrar nessa categoria que o tributo é menor. E aí, isso se chama fator R. Você não precisa ser especialista nisso, mas você precisa minimamente entender que isso existe. E aí, seu contador vai te orientar. E tem alguns contadores que não sabem. Então, por isso que deixam ali o dentista pagando 15%, 16%, 17% de imposto, acabou de abrir a empresa, sendo que ele poderia estar pagando 6%, 7%, 8% no máximo. Então, iniciar bem é muito importante, bem assessorado por um advogado, por um contador, por uma assessoria especializada, etc. e tal. É um investimento inicial que vai ficar barato, rapidamente. E se você inicia ali com uma certa carteira de clientes, você vai faturar R$10 mil. Se você for pagar o Simples Nacional de forma equivocada, você vai pagar 1.500. Se você cai dentro da tributação correta, você vai pagar 600. E aí você economiza por mês de largada R$900. Isso no ano a gente já está falando ali de mais de R$10 mil. Se você pagou uma boa contabilidade, uma assessoria, já se pagou, a conta fecha. E isso muito naquela ideia de pensar de médio e longo prazo. Então assim, antes de iniciar quero ter um sócio? Sim.
ele é complementar a você, ele é diferente de você? Porque a Monize aparece, fala bem, é com o comercial que aparece. Eu não apareço tanto, até faço, mas não é a minha especialidade. Então, ela aparece, eu cuido da parte tática e estratégica por trás. O Gabriel cuida das pessoas, a Mariana cuida da parte da mira, que é a parte de radiologia. Então, cada um no seu quadrado, com a sua especialidade, conversando muito, comunicando muito. No início é difícil, vai ter ali os desencontros, não que sejam atritos, mas os desencontros, etc. e tal. Então, o sócio é objetivo final em comum, que seja complementar. Se você colocar a sua cara metade, não adianta. Eles vão fazer a mesma coisa. E coloque as pessoas certas, um bom contador, uma boa assessoria, minimamente ali, quando precisar de um tributário, faça. Sistema, comece colocando os dados, tudo no sistema, dados do paciente. Isso vai te ajudar no futuro em vendas, fidelização, entender o que seu paciente precisa, etc. e tal. Então, assim, deste início, as dicas são essas, sabe? Então, eu vou aproveitar só a deixa, né, da gente pensar nesse início de abertura. A gente sabe que para precificar a gente precisa saber da nossa hora clínica. O quanto que a gente gasta ali inicialmente para a gente ter pelo menos aquilo funcionando, aquela estrutura funcionando. Tem como você dar um spoilerzinho pra gente? Porque isso vai ser tema de outro podcast, tá, gente? Mas é porque eu sou ansiosa. Tranquilo. A hora clínica, vamos dizer assim, isso cada um vai interpretar, cada assessoria trata de uma forma, etc. e tal. Mas é basicamente assim, você precisa entender qual que é o volume de horas que você consegue gerar no seu consultório. Então, por exemplo, eu tenho 2 cadeiras que elas operam 20 dias por mês, cada uma delas. Então, você vai trabalhar 20 dias com essa cadeira. Isso vai ser em média ali de segunda a sexta, alguns meses com feriado e tal. Mas é uma média anual no Brasil, você vai ter 20 dias úteis sem considerar o sábado. Então, você vai ter 20 dias úteis. Vamos supor que sua cadeira ela comece a trabalhar às 7 e pare às 19, sendo que você faz uma pausa de 2 horas ali, seja ela para almoço, intervalo entre pacientes, etc. e tal. Então, você consegue fazer 10 horas por dia em cada cadeira. E aí, você vai chegar ali no valor total de horas possíveis de atendimento. Então, nesse exemplo, dão 400 horas, né, possíveis de atendimento dentro daquele mês. 20 dias, 10 horas por dia, 200 em uma cadeira, 200 na outra cadeira. E aí, você vai pegar suas despesas fixas, aluguel, secretária, conta de luz, conta de água, contador, paddock, etc, tal. Você vai somar isso tudo e vai dividir por essas 400 horas, você vai entender qual que é o valor que você está pagando para sua cadeira ficar ali parada. Então, se você fizer 0 atendimentos, vamos supor que isso deve dar ali entre 50 e 70 reais. Claro que você tem que jogar uma taxa de desperdício, porque falar que você vai conseguir 400 horas por mês nas 2 cadeiras é ilusão quase. Teria que ser, tipo assim, atendimento rapidinho. Então, você vai chegar no seu valor hora clínica. Então, só para da sua cadeira estar ali paradinha, bonitinha, você está gastando esse valor hora clínica. E aí, beleza, você tem o seu valor hora clínica, você precisa colocar um valor de venda da consulta que cubra esse valor hora clínica, que pague o percentual do seu dentista parceiro. Eu até recomendo que você trate muito parecido, caso você seja o dono e atue, que você trate muito parecido com um parceiro dentista mesmo. Porque aí você passa a ter o variável do seu trabalho, vamos supor, eu vou tirar 50% do valor do procedimento vendido, eu vou ficar com ele. Os outros 50% vai ser para pagar a hora clínica, minhas despesas fixas, impostos, taxas de cartão, algumas outras coisinhas que aparecerem, né, os insumos, etc e tal, e o lucro. Então, vamos supor, eu tenho uma clínica ali que fatura 40 mil reais. Eu vou me pagar 2 mil reais de Prolabore de gestor. Então, eu tenho 2 mil reais de gestor. Eu vou me pagar mais 50% desses 40 mil. Eu ganho mais 20 mil. Eu tiro 22 mil.
esses 20 mil eu vou pagar minhas despesas fixas, meus impostos, as taxas que já ficam retidas, etc e tal, e vou fazer o caixa da minha empresa, para não confundir a pessoa física com a pessoa jurídica. Então, quando você se tem toda essa estrutura de organização, você também larga na frente. Porque aí seu negócio gera caixa, capital de giro, para as vacas magras, para quando você precisar tirar férias, para quando acontecer algo inesperado, etc e tal. E na pessoa física você está tendo um rendimento legal. No geral, essas clínicas, assim, mesmo pequenas, com 1, 2 cadeiras, se o dentista estiver conseguindo faturar ali de 20 a 50 mil, e ele se organizar, ele vai ter um salário bem interessante, assim, mensal, sabe? Se ele conseguir ter esse variável para ele, mais um fixo de gestor, ele consegue ter uma retirada bem legal, bem interessante mesmo, assim. Porque ele se trata como se fosse um parceiro. Mas aí entra um outro conceito na precificação que é importante, que é o custo de oportunidade. Então, por exemplo, a Monize hoje ela pode ter essa estrutura que eu expliquei, com uma clínica própria, ou ela pode atender para algum outro dentista que já tem uma clínica estruturada. Nessa outra clínica, se ela fizer a venda lá da consulta dela por R$400, ela vai ficar com 200. E aí ela precisa entender qual que é o tempo médio que ela gasta para fazer essas consultas. Vamos supor que seja 1 hora. Então, o custo de oportunidade da Monize é R$200 por hora. Qualquer coisa abaixo disso, ela precisa pensar muito bem se faz sentido ela ter esse negócio próprio. Porque se trabalhar para os outros ganhando R$200, sem ter dor de cabeça de funcionário, etc., porque é muito de perfil também, né? Então, sem ter dor de cabeça de funcionário, pagar imposto, conversar com o contador, conversar com a PADOC, conversar com secretária, gerir todo esse ecossistema. Ela precisa entender se tudo que eu expliquei dos 50% mais o fixo rende para ela mais do que aqui. Mas claro que aqui também ela tem menos autonomia, tem que atuar em várias clínicas diferentes, gerar volume, etc. e tal, e não está construindo algo que é próprio. Então, assim, vai muito do perfil, vai balizando isso para você entender. A precificação se precifica assim com a hora clínica e você entende qual que é o seu potencial ganho com a clínica própria. Mas você precisa entender qual que é seu custo de oportunidade até para precificar aqui. Porque se no mínimo eu ganho 200, na minha clínica eu tenho que precificar um pouco mais, para valer a pena. E o importante, quando você está construindo sua carreira, aí vale para qualquer tipo de carreira, é ficar caro. Então, antes de você pensar em ganhar dinheiro, você precisa, principalmente no contexto de você precisa pensar em ficar caro. Eu preciso iniciar minhas consultas com 150, 200, 250, 300, uma cirurgia específica que inicialmente é 5, hoje eu já cobro 8, mas o paciente vem até mim porque eu tenho prática, gero confiança e etc e tal. Então a precificação você consegue colocar na planilha, mas tem pontuações ali, características qualitativas que têm uma importância muito grande. E assim, só para a gente fazer uma síntese, então, quais são as principais dificuldades? Como a gente já disse, você já respondeu, Jonas, mas só para a gente sintetizar um pouquinho. As principais dificuldades em abrir, né, uma empresa, em gerir uma clínica, um consultório. Sim. Olha, as principais dificuldades, inicialmente, é acertar no orçamento da obra. Nesses mais de 10 anos atuando, até hoje eu não vi real alguém acertar no orçamento da obra. Aqui a gente errou feio, sabe? Foi um dos pontos que quando você erra e se não tem uma sinergia entre os sócios, isso já pode gerar um desgaste inicial muito grande. Porque vamos supor, no meu âmbito pessoal eu tenho 100 mil guardado, a Monize tem 300 mil, a Mari tem 150, fulano de tal tem 10. Então, na hora que você precisa fazer os aportes, porque em conjunto erramos no orçamento da obra, começa a gerar os primeiros atritos. E aí é bom você estar bem assessorado por um escritório de advocacia, por um contador, por uma assessoria financeira. Não para apartar a briga, mas para explicar como fica, por exemplo, os percentuais da sociedade nessa nova configuração de investimento, por exemplo. Então, acertar no orçamento, no investimento inicial, ele é muito importante.
Então, para isso, eu estimo que eu vou gastar 500 mil, por exemplo, 300, 250. Hoje, uma clínica, por menor que seja, considerando todos os investimentos, vai ser muito difícil ela ficar abaixo de 300 mil. Uma clínica bem completinha. Pode até abrir uns 150 mil, sozinha, enxutinha, muito enxutinha, talvez abra. Mas vamos colocar ali 200, 250 mil. Você precisa ter esse capital. Você precisa entender que você vai precisar de capital de giro, porque você não vai conseguir iniciar com 1.000 pacientes, 100 pacientes. Você não vai iniciar com uma tração legal. Então, você precisa ter o investimento inicial, o capital de giro reservado, e eu recomendaria ainda uma reserva financeira pessoal com alta liquidez, que é aquela que você consegue sacar rápido, numa necessidade. Então, um dos principais pontos na abertura é essa questão de planeje bem a parte financeira orçamentária do negócio. E também tome cuidado por aquele barato que sai caro, né? Vou comprar uma cadeira de dentista de um amigo meu que atende nela há 20 anos, nem tem representante de manutenção técnica no Brasil. Aí você vai colocar um elefante branco dentro da sua clínica, dor de cabeça, cadeira parada e etc e tal. Então essa parte da estruturação ela é muito importante. Outra muito importante, se for ter sócio complementar, né, como eu falei, e com o objetivo final em comum, que tenha sinergia nesse objetivo final comum. As pessoas são diferentes, eu sou totalmente diferente do Gabriel. Sei lá, eu sou um cara que bebo, que gosta de uma cerveja, ele não gosta. Eu pratico X atividade física muito vinculada a aeróbico, ele gosta de musculação. Sei lá, eu gosto de salgado, ele gosta de doce. Então, assim, é totalmente oposto. Mas ele lida bem com gestão de pessoas operacionais e eu lido bem na relação com nossos clientes mais estratégicos e táticos. Então, é muito complementar. Então, esse ponto de ser complementar, ele é importante. Nos nossos clientes que eu vi crescer de forma mais sólida, consistente, rápido, são aqueles clientes cujo sócio principal ou os sócios principais não tinham vergonha de colocar as pessoas certas naquilo que eles não sabem fazer. Então, à medida que iam precisando, agora eu preciso de um advogado aqui mais próximo, de uma assessoria. Eu preciso de um consultor financeiro. Eu preciso de um consultor estratégico. Eu preciso de um cara de processo. Eu preciso de um cara de dados. E assim você vai complementando as áreas que você não é forte. Então, ter essa ciência de que você vai precisar de pessoas boas ao seu lado é muito importante. E, no geral, acreditar que essas pessoas são capazes, né? Muitas das vezes na nossa trajetória, a gente colocou algumas pessoas, acreditou nessas pessoas, treinou essas pessoas, incentivou que elas buscassem o conhecimento e elas fizeram acontecer, assim, sabe? Com uma energia muito alta e tal. Gente, não é porque é meu sócio, porque são meus sócios. Mas eu aprendi isso muito com o Jonas e com o Gabriel. A gente entender, mais uma vez, a gente não aprende isso. Não aprende, é assim. Quando a gente fala zero, gente, é zero. Então a gente sai dentista apenas. E a gente vai abrir uma coisa e aí a gente acha que tem que ser, porque na odontologia, quando você forma, você é clínico geral. Então você acha que tem que dar conta de tudo. Aí você tem que ser secretário, você tem que ser auxiliar, você tem que pegar as despesas, comprar. Então quando você fala dividir, né, separar pessoa física da pessoa jurídica, separar o seu dinheiro, separar o seu lucro, chamar alguém específico para quando surgir aquela dúvida. Isso, a questão do CPF do CNPJ, eu fazia muito bem, faço muito bem. Mas de entender que eu, sim, preciso de ajuda e nesse momento da ajuda eu preciso procurar alguém especializado, eu aprendi com ele. Preciso entender isso mesmo. A gente acha que a gente vai dar conta de tudo sempre. Então, assim, ainda mais do jeito que a gente sai, né? Leigo e cru em tudo de gestão. Então, você fala, não, vou lá, vou abrir meu consultório, eu dou conta de fazer as contas, eu vou e não sei o quê. Mas, assim, a verdade é que a gente não consegue. Uma hora vai dar problema. Então, começar toda com uma infraestrutura ali, assessoria, já é passo lá na frente. É evitar problemas. Literalmente. E a gente tem sempre uma pergunta interessante, inusitada, Jonas. E se você pudesse dar uma dica de uma prática de gestão que é adotada por essas empresas maiores, famosas, a Google,
a Amazon, e se fosse aplicável nas clínicas de saúde, de odontologia ou qualquer uma, né? Clínica médica ou espaço de cursos daqui da Avance, qual seria a sua dica e o que você acha que isso impactaria na empresa? Eu diria que, eu não lembro a frase específica, mas eu estava lendo as cartas de Bezos da Amazon e lá ele fala de alguma forma de pensamento de médio e longo prazo, de deixar a empresa de forma estruturada, que seja o seu sucessor um filho, um sócio ou uma eventual venda, e até mesmo para os seus funcionários. Então, que você tenha um pensamento de médio e longo prazo, que você estruture o seu negócio, a sua clínica, de forma que as pessoas vão conseguir conduzi-la de forma harmônica, leve, mesmo sem a sua presença. Então, ter esse pensamento de médio e longo prazo, pensando lá na frente, eu preciso treinar minha secretária na abordagem? Não, vou deixar isso para depois. Mas é super importante, imagina, uma secretária atende telefonia. Oi, Joãozinho, você tá bom? A outra chega, oi, tudo bem, é da CIMI, como que eu posso te ajudar? Vi aqui que você já está no nosso cadastro, né? Você veio ser atendido pela Money semana passada, então você educa ali, a secretária já abriu o prontuário ali, não sei qual é o nome certo, técnico, um prontuário do paciente, e aí já conversa, alinha, pergunta se ele está precisando de um retorno ou não. Então, você já deixar esse pensamento, putz, se eu processualizar isso agora da forma correta, se eu deixar esse processo legal, se eu treinar as pessoas de forma legal, eu já consigo lá na frente ter um negócio estruturado a ponto de que qualquer pessoa consegue tocar ele, assim, minimamente com uma qualidade, sabe? Então, desses livros, dessas grandes empresas, assim, é porque é muito diferente a realidade, sabe? Acho que um dos diferenciais aí, já falando da Paddock, é que eu especificamente nasci num pequeno e médio negócio. O Gabriel trabalhou junto comigo nesse pequeno e médio negócio. A gente vê pequenos e médios negócios a todo momento e é muito diferente. Então, quando você traz um aprendizado de um grande, mega negócio para um pequeno e médio negócio, você precisa fazer adaptações. Mas, assim, o pensamento de médio prazo, eu acho que ele é válido para quase tudo na vida, né? Para a área da saúde, para família, atividade física, várias coisas que o pensamento de longo prazo é muito importante. Então, dentro do livro das cartas de Bezos, ele traz isso como assim, no sentido de pensar no longo prazo para que meus funcionários lá na frente entrem em uma empresa que é processualizada, é leve, que meu sócio consiga tocar sem minha presença, que minha secretária faça uma abordagem legal. Então, eu traria esse ponto. Um outro ponto importante, eu diria que são dados, assim, sabe? Hoje é inevitável viver sem dados. Então, e essa parte de dados, elas são algumas frentes, assim, né? Primeiro você tem um dado. Então, você vai cadastrar o seu paciente, qual foi a primeira consulta dele, qual que é a idade dele, qual que é o sexo dele, qual que é o tratamento que você fez nele, quando ele precisa fazer o primeiro retorno, nesse primeiro retorno como que vai ser, de quanto em quanto tempo sua secretária tem que entrar em contato com ele, qual que é a forma de pagamento que ele gosta. Então você tem todas ali as informações necessárias para que você faça a gestão eficiente da sua clínica. Isso vai refletir em dinheiro, porque você não vai ser aquele dentista que atendeu o Jonas hoje. Daqui 3 anos, você vai ver o Jonas na rua e vai falar, nossa, onde que você está fazendo seu tratamento? Aí ou o Jonas não vai estar fazendo nenhum, vai estar com os dentes ali comprometidos, ou ele já foi para o concorrente. Então, os dados, eles são importantes. Qual que é meu faturamento? Aí lá no Simples Nacional que eu falei do fator R, monitore esse faturamento junto com o seu contador, porque sem os dados você não vai conseguir monitorar. Mas eu quero ter um Simples Nacional, eu quero ter um livro caixa, tudo isso eu quero ter uma estratégia de um comercial, de máquina de vendas, tudo isso envolve dados. Então, você já nascer a sua clínica com um sistema bem alimentado, bem estruturado, bem direcionado, você também terá um retorno ali até de curto prazo. Você vai gerar as cadências de atendimento correto para o seu paciente. O maior desafio é ganhar tração de todo o negócio. A gente sentiu isso aqui na Avance Mira, eu senti isso na Paddock.
eu fiz a gestão comercial de uma banda de casamento. Mas essa banda de casamento, meu primo, ele foi para fora do Brasil, e daí foi ele que me fez o link com o primeiro sócio meu da 8020 lá atrás, e ele falou, Jonas, você quer assumir a gestão comercial da banda? Eu falei, quero. E quando você pega um negócio já tracionado minimamente, é fácil, entre aspas, você dá velocidade. Agora, quando você pega um negócio igual a Avance Mira, do zero, você não conhece o seu público, você não conhece quem vai locar, você não conhece qual professor virá dar aula, você não sabe qual plano vai te aceitar, você não sabe quem fará aqui os procedimentos de radiografia e etc e tal. Então, até você ganhar essa tração, é muito difícil cravar, sabe? Você pode ter a assessoria mais perfeita, mas ele não vai conseguir cravar. Isso depende do comercial, depende do dia a dia, depende da sua secretária fazer um bom atendimento, do seu técnico fazer um bom atendimento. Você consegue monitorar isso tudo. Mas a atração é o maior desafio. E muitas pessoas desistem antes, né? Ou erraram também no mercado, acharam que seria mais fácil, etc e tal. Em Belo Horizonte, se você pega vários locais assim de locação pequenos, você vê que a rotatividade de restaurantes, pequenos negócios, abre um negócio de pão de queijo, daqui 8 meses já é um negócio de bolo, daqui a pouco é um açaí, etc. São poucos negócios que de fato ficam ali estruturados por um longo período de tempo. E se você aprofunda, talvez tivesse dados da prefeitura, do governo, etc., você vai ver que a grande maioria está quebrado, assim, sabe? Empréstimos, dívidas, etc. e tal. Por quê? Porque não tracionou. É muito desafiador tracionar. E para tracionar, se você não fez um bom estudo de viabilidade financeira e econômica, se você não teve capital de giro, se você não teve inteligência ali para suportar os problemas que aparecem, não teve um sócio para te ajudar e etc e tal, você desiste. Então, o maior desafio que eu sempre vejo é ganhar tração, sabe? É muito fácil eu chegar nos nossos clientes hoje, entre aspas, porque todos os meus clientes já passou da época da tração. Eles podem estar em fases ruins, fases boas, fases intermediárias, mas já tracionou. São negócios que faturam bem, que tem funcionários, tem vários clientes e tal. Pegar aquele negócio e ajustar e botar no trilho de novo e dar velocidade é muito fácil. Mas se tirar esse negócio do papel é o mais desafiador, sabe? Eu lembro uma vez no LinkedIn, alguém falou, essa ideia da paddock é minha. Aí eu falei, como assim? Já existe 1000 paddocks por aí, etc e tal. Não tem a ver com a ideia, sabe? Tem a ver com você ir lá e executar, fazer aquilo acontecer. Então essa tração é o maior desafio. Eu pegar a banda lá e crescer ela 30 vezes é muito mais fácil. Claro que tem todo um mérito envolvido, mas tracionar o negócio, se tirar o negócio ali do chão, é o maior desafio. No final, a gente sempre faz um bate-bola, que são perguntas rápidas e respostas rápidas. Caso você queira falar um pouquinho mais, pode falar, não tem problema. Inspiração. Inspiração. Eu gosto de atletas de alta performance, assim, sabe? Eu sempre faço muitos paralelos, sei lá, eu diria que talvez o Hamilton. E eu gosto de inspirações reais, assim, também, sabe? Eu acho o atleta muito pela questão de que, por exemplo, o Hamilton, esses dias, o cara fica quase 3 anos sem uma vitória, imagina que nunca mais vai vencer, o carro não tá dando liga e etc e tal, e dali ele vence em casa de novo, depois de 3 anos, e putz, loucura. Então, a mentalidade que esses atletas têm de superar e vai lá no fundo do poço e volta, e vai e volta, e vai e volta, eu acho fenomenal. Mas eu gosto muito de inspirações reais, assim, sabe? E um dos privilégios da Paddock é que a gente tem inspirações a todo momento, assim, sabe? A gente atende um escritório de advocacia em Belo Horizonte, chama PMRA. Eu acho fantástico os sócios lá, assim, sabe? A forma que eles lidam, conduzem o negócio, conduzem as pessoas. Nós atendemos em Formiga, Certifica Minas, que hoje é um dos maiores negócios de certificação digital do Brasil. É enorme, assim, enorme mesmo. Não sei se eles devem estar com números abertos aí, mas com market share na casa de 20%, nível Brasil. Então, assim, com certeza, se tem certificado digital entre nós 5 aqui, né, com os pessoas que estão no bastidores, um é dele. De 5, um é dele. Então, ver essas inspirações do mundo real, eu acho bem legal, assim, sabe? É diferente. É
é palpável. Sai do mundo do Instagram, do YouTube, etc e tal. Você vê as pessoas fazendo acontecer no dia a dia. Com certeza. E um livro? Eu tenho um, assim, que chama As Coisas que Você Vê Quando Desacelera, se eu não me engano. Esse livro... Porque quando você tá nesse mundo caótico de gerir pessoas, negócios, etc e tal, né? A gente tá falando igual a Paddock hoje deve gerir na casa de $500 milhão anual, assim, né? E muitos empregos envolvidos nisso. Gerir no sentido de fazer a gestão financeira ali em conjunto com o cliente. Então, a responsabilidade é muito grande. Se você não tem uma base mental, uma inteligência emocional muito grande, a chance de sair tomando decisões erradas por aí, ela é cada vez maior. Então, esse livro te traz ali para uma consciência mental, corporal bem legal, assim, que me ajudou muito, assim, nesse sentido. Um conselho para os novos gestores ou para quem pensa em abrir uma empresa? Eu falei um pouco aqui, eu vejo isso das pessoas mesmo. É até meio clichê, mas a gente precisa dessas pessoas que nos complementam ao nosso lado. Claro que, assim, você não consegue, dependendo do seu capital, e nascer com todas essas assessorias, etc e tal. Mas todo mundo vai ter um amigo que é advogado, vai ter um amigo que entende minimamente de finanças, vai ter um pai para acreditar no negócio e investir ali um capital que não comprometa a família. Então, ter essas pessoas que acreditam e que possam te assessorar, te ajudar naquilo que você não é bom, para você tomar as melhores decisões, é muito importante, sabe? E eu vejo assim, não lembro onde eu li, mas eu não sou um cara extraordinário. Na Paddock eu acho que não tem ninguém que você fala, nossa. E o mundo você vai ver poucos, né? Ali super extraordinários, né? Então, assim, a gente tem pessoas normais que fazem trabalhos excelentes, que gostaram do modelo de negócio, dos objetivos, da empresa, da cultura e tal. Então, eu diria que é ter essas pessoas certas ali, sabe? Muitas das vezes nos momentos certos. Igual o livro. Não basta você ler o livro no momento desconectado da sua realidade. Quando você quer um livro para que traga ali conhecimento profissional. Eu estou passando por um momento que requer inteligência emocional. Aí eu vou ler um livro de negociação. Não estou precisando negociar nada. Então, assim, não vai fazer zero sentido. Então, assim, ter essas pessoas, esses momentos de conhecimento na hora certa, no lugar certo, é fundamental. E qual estratégia de marketing hoje em dia você considera que é melhor? Eu diria para partir lendo o livro, como chama, que eu te indiquei? A Receita Perfeita. Eu li ano passado. Isso. Esse livro, esse livro é muito bom. Esse também cabe lá na lista do Humanos de Negócios. É até de uma livraria pequena aqui de Belo Horizonte, tal, que tem uma pegada social e ambiental bem interessante. O livro, ele te abre a mente para a máquina de vendas. A máquina de vendas é uma estrutura de vender produtos e serviços de forma processualizada. Então, a partir do momento que você lê esse livro com senso crítico bem apurado e vai adaptando para a realidade do seu negócio, ele vai te abrir novos horizontes. Então, lá atrás, o Everton, que ele está com direito a ser sócio da Paddock, ele em algum momento pode ser que seja nosso sócio e tal, e ele falou, nossa, estou lendo esse livro e tal, e você vê esse livro sendo indicado assim várias vezes e tudo mais, e aí ele iniciou um processo de máquina de vendas para um produto específico, eu li, peguei, e aí ele sugeriu que a gente contratasse a Priscila para o nosso comercial. A Priscila veio, é uma profissional fantástica, e o livro deixa muito claro que você pode performar com 3 dias ou você pode levar 2 anos. Mas é muito testa, erra, aprende, muda. Testa, erra, aprende, muda. O mais rápido possível, porque tem muito dinheiro envolvido. Então, esse livro é uma virada de chave ali comercial, de marketing. E hoje, por exemplo, a gente nem tá na Paddock, a gente nem tá precisando mais fazer tráfego pago, porque a gente já encontrou ali a forma de chegar nos nossos clientes. Então, esse livro com as pessoas certas, a Priscila, dentro do comercial, disciplinada, etc. A Sara veio para trazer todo um know-how que ela tinha de experiências que ela já tinha vivido.
mais a minha experiência ali de vários negócios. Então, juntou essas pessoas que eu acabei de falar, pessoas certas, na hora certa, no lugar certo, com o livro certo. E aí a gente foi trabalhando, levou uns 6 meses para começar a tracionar, mas na hora que traciona, a gente tem que tomar até cuidado, senão fica grande demais antes da hora. Pessoal, a gente queria agradecer muito a presença do Jonas. Eu tenho certeza que vai ser de grande valia para vocês, como foi para a gente. Eu sempre falo que eu não canso de escutar, porque eu aprendo muito mesmo. Porque, querendo ou não, a gente, como é muito novo pra gente, eu escuto uma coisa, aí você esquece. Aí, quando ele fala de novo, eu falo, nossa, é mesmo. Então, peguem, anotem. Nós vamos ter o Jonas mais vezes aqui para ajudar. Então, façam suas perguntas, porque a gente vai ter novos episódios, principalmente sobre gestão, a gente conseguir ir conquistando, né, um degrau de cada vez, para a gente ir auxiliando vocês nessa questão de crescimento mesmo da empresa, né, Márcia? Certeza, Jonas vai estar presente aqui conosco, né? E só acrescentando, porque, como a Monize disse, é uma coisa muito nova para nós. E nós temos aí que ficar, né, bem atentos. E qualquer coisa também, nós estamos aqui para responder as dúvidas. Então, podem mandar, né, lá no Instagram do Papo. A gente entra em contato também com o Jonas, né? E agora a gente vai deixar nossos arrobas. Monize Carvalho, para quem quiser me seguir. Marcela Azevedo, com 2 S no final. E Jonas.aires, com Y. Muito obrigada. Quer falar da Paddock? O da Paddock é @equipepaddock. Então, muito obrigada, Jonas. Obrigada, Monize. E obrigada a todos que estão aqui conosco. Até mais, até o próximo episódio.